28 de junho, 13º domingo do tempo comum, ano A. O tema de hoje é acolher, priorizar e seguir a Jesus Cristo. Seja bem-vindo à homilia dominical. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 13º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a radicalidade do seguimento de Jesus. As leituras apresentam um caminho muito claro: acolher a presença de Deus, colocar Cristo em primeiro lugar e assumir as exigências do discipulado. Viver em uma época marcada pela dispersão, temos muitas ocupações, muitos compromissos e muitas preocupações. Por isso, a palavra de Deus deste domingo nos ajuda a responder uma pergunta fundamental: quem ocupa o primeiro lugar em nossa vida? A resposta a esta pergunta determina toda a nossa caminhada espiritual. O primeiro ponto da nossa reflexão tem o tema acolhimento, abrir espaço para Deus. Na primeira leitura, na segunda carta de Reis, a mulher de Sunã reconhece em Eliseu um homem de Deus e decide acolhê-lo. Ela prepara um quarto simples, mas cheio de carinho e respeito. Esse gesto revela uma grande verdade espiritual. Quem acolhe Deus nunca sai de mãos vazias. Sua hospitalidade transforma-se em bênção. Muitas vezes desejamos a presença de Deus, mas não lhe damos espaço. Precisamos nos perguntar: há tempo para a oração em nossa rotina? Nossa casa é também uma igreja doméstica? A palavra de Deus encontra espaço em nossa família? Acolher Deus significa permitir que Ele participe das nossas decisões, projetos e preocupações. Uma família que reza unida aprende a enfrentar as dificuldades com mais esperança e confiança. Vida nova, recordar a graça do batismo. Na segunda leitura, São Paulo recorda que fomos mergulhados na morte e ressurreição de Cristo. A palavra-chave dessa segunda leitura é vida nova. Pelo batismo, deixamos para trás o homem velho e recebemos uma nova existência, uma existência renovada. O problema é que muitos vivem como batizados apenas no registro da paróquia, mas não nas atitudes diárias. O batismo precisa aparecer na maneira de falar, na forma de tratar as pessoas, no compromisso com a verdade, na vivência da caridade. Vale a pena se perguntar: meu comportamento revela que pertenço a Cristo? As pessoas percebem em mim valores evangélicos? Minha fé influencia minhas escolhas? Ser cristão não é apenas frequentar a igreja, é deixar que Cristo transforme a vida inteira. Qual a nossa prioridade? É Cristo acima de tudo? O Evangelho apresenta uma das afirmações mais exigentes de Jesus: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. A palavra-chave é prioridade. Jesus não está ensinando a desprezar a família. Ele está ensinando que Deus deve ocupar o centro da vida. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar, tudo encontra sua ordem correta. Quando Deus deixa de ser prioridade, surgem os desequilíbrios espirituais e humanos. Hoje existem muitos concorrentes ao lugar de Deus: o excesso de trabalho, o dinheiro, as redes sociais, o individualismo, a busca desenfreada pelo sucesso. A pergunta que o Evangelho nos faz é simples: o que ocupa meus pensamentos e minhas energias com mais frequência? Deus ou as preocupações do mundo? Aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração torna-se o verdadeiro Senhor da nossa vida. Jesus continua: quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. A palavra-chave é cruz.
É a marca do discípulo. A cruz não é um castigo enviado por Deus. A cruz é consequência do amor, da fidelidade, da perseverança. Existe cruz quando educamos os filhos nos valores cristãos, permanecemos honestos em ambientes difíceis, perdoamos quem nos feriu, mantemos a fé em tempos de sofrimento. A cruz cristã nunca é o ponto final. A cruz sempre aponta para a ressurreição. Muitas vezes, pedimos que Deus retire todas as dificuldades da nossa caminhada, mas o Senhor frequentemente não elimina a cruz. Ele nos fortalece para carregá-la. A fé madura não pergunta apenas por que estou sofrendo, mas também como posso viver este momento unido a Cristo. O Evangelho termina falando sobre um simples copo de água oferecido a alguém. A palavra-chave é recompensa. Jesus ensina que Deus valoriza os pequenos gestos realizados com amor. O reino de Deus cresce nas pequenas coisas. Uma visita a um enfermo, uma palavra de encorajamento, um gesto de perdão, uma ajuda silenciosa, uma escuta atenta. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Às vezes, pensamos que a nossa contribuição é pequena demais. Jesus nos ensina exatamente o contrário. Não existe gesto pequeno quando ele nasce de um coração cheio de amor. Vamos anotar aí. A santidade é construída nas pequenas fidelidades de cada dia. As palavras-chave, então, deste domingo. Acolher, abrir espaço para Deus em nossa vida. Vida nova, viver concretamente o batismo de Jesus. Prioridade, colocar Cristo acima de tudo. Cruz, assumir com fé as exigências do Evangelho. Recompensa, praticar o amor nas pequenas coisas. Ao nos aproximarmos da Santíssima Eucaristia, peçamos ao Senhor a graça de reorganizar nossas prioridades e renovar nosso compromisso de discípulos. Que possamos sair dessa celebração com uma decisão concreta, dar mais espaço para Cristo em nossa casa, em nosso coração e em nossas escolhas diárias. Porque quem acolhe Cristo encontra a verdadeira vida, e quem o coloca em primeiro lugar descobre a alegria que não passa. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido irmão, querida irmã, querido paroquiano, e derrame na tua vida muitas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.